Amadinhos, na bênção? Amém? Amém. Peço que em reverência à palavra todos fiquem de pé, por favor. Eu vou ler Ezequiel 37, do 1 ao 10. Eu vou ler com vocês, na versão de vocês. Ezequiel 37, do 1 ao 10, tá bom, Amandinha? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de vale de ossos secos, estavam cheios de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, e como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez neste culto. Permaneça conosco. Senhor, eu já quero pedir que os teus anjos estejam ao redor dessa igreja. Eu já quero repreender agora toda a distração, todo o sono, todo o cansaço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, libera agora, Senhor, tira toda a trava dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, e que realmente possamos estar abertos para o que o Senhor vai fazer e vai falar neste culto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e pode se assentar. Amém. Há 2 semanas atrás, eu passei uma situação muito difícil com meu esposo em casa, em algumas áreas da nossa vida. E eu tinha certeza que não tinha mais solução. Humanamente falando, a gente não podia fazer mais nada. Já tinha orado, já tinha pedido para Deus, mas nada e nada. E meu coração se entristeceu muito, porque eu falei: Deus, eu não posso fazer nada, nem eu, nem meu esposo, mas o Senhor pode. Só que nós temos um problema como ser humano, que a gente quer tudo para ontem, né? E eu falei: Deus, me dá um sinal hoje. Eu falei assim: Deus, eu fui doidinha, eu falei: Deus, olha, que o Senhor ligue no meu celular e que quando eu atendesse, o Senhor falasse que era o Senhor. E aí eu ficava toda hora olhando no celular, foi daqui até Barueri olhando no celular. E nem as operadoras que me ligam todo dia me ligavam, eu desesperada, eu falei: Deus, cheguei no meu serviço, se o Senhor ligar eu não vou conseguir atender. Aí agora, eu falei: use uma pessoa, qualquer paciente que sentar na minha mesa para falar comigo. Falou tudo, menos o que Deus queria. Eu falei: amém, não é para agora. Passou-se alguns dias, Deus falou comigo de uma forma que eu não esperava, de uma forma que eu nunca imaginei, da forma que eu não pedi. E eu falei: obrigada, porque nesse momento eu percebi que realmente eu precisava ser dependente do Senhor. E aí Deus falou assim no meu coração: por que você não começa a profetizar sobre as situações que você passa? Profetiza, porque a palavra tem poder. Então, se a palavra tem poder, usa ela ao seu favor. Eu falei assim: amém. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a orar, eu orei com minha esposa, profetizei, e eu chorei, e eu falei: amém, aleluia, glória a Deus. Vi o meu nome para ministrar a palavra. Eu falei: vou falar sobre Ezequiel. Passou-se uma semana, o Samuel me fez o convite para ministrar na célula do louvor. Eu falei: vou falar sobre Ezequiel.
Deus me levou para Esther. Eu falei assim, a palavra de quarta-feira vai ser de Esther, é a mesma palavra. Passou-se 2, 3 dias, meu coração ardia. Eu falei, Deus, você não quero trazer pro teu povo aquilo que eu quero, mas que eu ministro no meu coração aquilo que o teu povo precisa ouvir. E aí Deus falou para mim assim, volta em Ezequiel 37 e eu vou te dar o tema. Eu falei, tudo bem. E o tema dessa ministração é, chegou a hora de profetizar. Olhe para quem está do seu lado e fala, chegou a hora de profetizar. Amém? Você tem fé que quando você abrir a boca para profetizar, as coisas vão acontecer? Que você terá sabedoria para profetizar da forma certa? Amém? Aqui nós lemos que o profeta ele recebeu uma visão de Deus, onde que Deus leva ele para um lugar, um vale de ossos secos. Só que na Bíblia não fala que eram ossos meio secos, tipo secos e secos. Era ossos sequíssimos. E eu imagino, humanamente falando, ele no vale olhando assim, aquela situação, aquele monte de osso. Creio eu que o cheiro não estava dos melhores. A visão, então, Senhor, ele foi muito ousado para permanecer naquele vale de ossos secos. E aí eu imagino, pensando, eu falei, meu Deus, se fosse eu, será que eu ia aguentar ficar 1 segundo olhando aquele monte de osso, só eu? Porque não fala que Deus levou ele e outra pessoa, Deus levou exatamente Ezequiel, somente ele. E eu fiquei pensando, por que o Senhor levou Ezequiel ao vale de ossos secos? Porque, humanamente falando, ele não podia fazer nada, ele ia fazer o quê? Se ele tivesse alguma circunstância que ele poderia fazer alguma coisa, tudo bem, mas ele não podia fazer nada. E Deus falou exatamente assim no meu coração, que ele levou Ezequiel ao vale de ossos secos, porque ele precisava que Ezequiel, naquele momento, fosse totalmente dependente dele. Porque naquela circunstância ele não podia fazer nada. Então, ou ele dependia de Deus, ou ele dependia de Deus. E eu achei isso muito forte, porque quando Deus pergunta para ele, por acaso esses ossos possam viver, ter vidas e tudo mais, ele responde exatamente assim, Senhor, tu sabes. Por que ele respondeu, Senhor, tu sabes? Porque essa frase, ela expressa a total confiança de Ezequiel no conhecimento do poder de Deus. Quando o Senhor pergunta se aqueles ossos secos poderiam voltar à vida, o profeta não tenta dar resposta humana, mas reconhece que somente Deus tem a resposta e a capacidade de realizar o impossível. E aí eu quero te fazer uma pergunta para começar a ministração, que foi só uma introdução. Há algo na sua vida que parece sequíssimo? Como estão os seus sonhos? Como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida em todas as áreas que você possui? Está sequíssimo? Está meio seco? Está tipo seco? Está úmido? Como que está? Mas eu profetizo sobre a sua vida que Deus ele pode restaurar e Ele vai restaurar todo o vale de ossos secos da sua vida. Amém? E o Senhor ministrou no meu coração 4 pontos assim extraordinários. O primeiro é o cenário, um vale de morte e desespero. Porque o vale estava cheio de ossos secos e estava sequíssimos. Aqui a gente vê um cenário de morte. Por quê? Porque ali não tinha vida, ali não tinha mais nada, só tinha ossos. E quando nós estamos passando por uma dificuldade que aparentemente, já morreu, já deu tudo ruim, qual que é a nossa reação? A gente abre mão da situação, já que já está nesse nível, eu não vou fazer mais nada, mas também eu não tenho fé para ter certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Eu abandono a causa, eu falo, meu Deus, está assim, mas é só uma fase, porque a fase ela passa. Eu vou dobrar o meu joelho e falo, meu Deus, se o Senhor não colocar as tuas mãos, não vai ter vida. Aí, enquanto há vida, há esperança. Então, se nós estamos de pé, passando por todas as lutas, é porque ainda há esperança. Mesmo que o vale esteja seco, mas há esperança. E Deus falou assim muito forte no meu coração, porque tem pessoas aqui nessa noite que tem situações que você já desistiu, que aos seus olhos você não tem mais o que fazer, como fazer. Na sua cabeça todos os seus recursos já foi realizado. Só que tem um único recurso que não falha, que é a mão de Deus. Tem situações
que pessoas falam: meu Deus, até quando? Você até já desistiu de sonhar. Você até desistiu de pedir para Deus um casamento restaurado, os seus filhos de volta na presença de Deus, porque você acha que não vale mais. Mas o Senhor está aqui essa noite me usando para dizer que se você realmente confiar, assim como Ezequiel confiou, você vai falar para Ele: Senhor, Deus, Tu sabes, Senhor, Tu podes, porque se o Senhor não fizer, não vai acontecer. Só que Deus te permitiu viver nessa fase, passar por essa situação, para que você realmente dependesse 100% dEle. Não é fácil, nós perdemos o controle, porque naquele momento Ezequiel ele não tinha o controle de nada. Era só Deus. Só que não se tratava de somente do vale de ossos secos ali, mas se tratava de confiança que ele tinha em Deus. Olha que doido, ele estava num vale de ossos secos. Se ele não tivesse confiança, uma aliança, uma intimidade com Deus, ele não falaria para o Senhor que ele sabia se os ossos pudessem ter vida. Ele poderia dar uma resposta humana: Senhor, se o Senhor me der um jeitinho, vai que dá bom e o Senhor não vai fazer a sua parte. Porque Deus, sendo Deus, Ele poderia, mudar o ambiente, deixar um pouco mais leve. Só que se Ele deixasse o ambiente mais leve, Ezequiel não ia depender dele. Porque quando nós damos o jeitinho, nós esquecemos de Deus. Quando nós damos o jeitinho na situação, sabe o que nós estamos falando? De que nós não precisamos de Deus. De que nós não precisamos de Deus para nada. De que quando nós chegar numa situação pior, quem sabe, quando piorar eu lembro do Senhor. Só que Deus, Ele Deus não é Deus de que é para segundo plano. Ou nós confiamos nele, ou nós morreremos no vale de ossos secos. É melhor para nós morrermos no vale de ossos secos, ou nós confiarmos em Deus e Deus usar a nossa boca para profetizar a vida. Para profetizar mudança, restauração, salvação, libertação, conserto, porque nós sabemos que a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. E o que nós estamos fazendo com o vale de ossos secos que o Senhor nos colocou? Nós só estamos lá porque eu já me acomodei, já que está assim, vai ficar, eu já me acostumei com o cheiro, com a visão, ou eu vou ficar inconformado e falar: Deus, daqui eu vou sair. É a última vez que eu entrei no vale de ossos secos, porque eu vou sair daqui com todos esses ossos com vida. Porque o vale de ossos secos, ele só reviveu porque Deus usou a vida de Ezequiel, porque Ezequiel dependeu de Deus. Quantas vezes Deus ele nos usa, Ele quer nos usar para profetizar na vida do próximo, para profetizar dentro da nossa casa, e nós não estamos com os ouvidos abertos. E ainda nós questionamos Deus o porquê que a situação está dessa forma. Ô Nélito, liga para mim o ventilador aqui, é que aqui em cima está muito quente. Por favor. Obrigada. O segundo ponto é a ordem de Deus, que foi profetizar sobre os ossos. Primeiro ele levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Agora a segunda etapa foi a ordem de Deus profetiza sobre os ossos. Eu achei esse tópico assim surreal, porque Deus pede para Ezequiel profetizar. Ou seja, a partir do momento que Deus pede para você abrir a sua boca, é porque Ele está responsável de colocar as palavras na sua boca. Isso é muito sério. Por quê? Isso é muito sério, porque Ezequiel ele estava tão dependente de Deus, mas tão dependente de Deus, de que ele sabia que se Deus usasse ele para profetizar, ele ia profetizar. Ele ia fazer aquilo que o Senhor ia colocar na boca dele. Essa é a dependência que nós precisamos ter do Senhor. De saber que se Ele pedir para a gente falar algo para alguém, ou orar por alguém, ou falar, independente do que seja, Deus vai se encarregar. Porque Ele jamais vai pedir para nós abrirmos a nossa boca para amaldiçoar as pessoas, para ser ruim com as pessoas. Porque isso não é de Deus, isso é nós. Nós que abrimos a nossa boca para amaldiçoar, para julgar, para fazer tudo para a pessoa dar errado. Só que se eu não tenho Deus, é isso que eu vou fazer. E que ponto nós estamos? Nós estamos realmente tendo sabedoria de usar as nossas palavras para profetizar coisas boas? O que está saindo da nossa boca? Quais são as palavras que nós estamos falando ultimamente? É de bênção?
É profetizando saúde, é profetizando cura, é abrindo a minha boca para orar, ou só estou abrindo a minha boca para reclamar, para murmurar, para amaldiçoar? Pensa um pouquinho no seu lugar, o que está saindo da sua boca? Quem está no controle da sua boca? É Deus ou Satanás? Quais são os efeitos da sua palavra no mundo natural e no mundo espiritual? Será que você está profetizando coisas boas ao ponto daquilo que está no mundo espiritual se concretizar no mundo natural e você viver as bênçãos de Deus? Ou aquilo que você está falando está fazendo com que o mundo espiritual se movimente muito mais e que as coisas ruins aconteçam no mundo natural? E que nós não podemos culpar o Senhor porque não é Ele que está usando a nossa boca. Quem é que realmente está disposto a deixar que Deus use a sua boca? Que você abra a boca para profetizar? Quem aqui está disposto? Porque a partir do momento que nós estamos dispostos para que Deus guie o nosso falar, querido, então da nossa boca vai sair bênção, nós vamos profetizar cura, libertação, salvação. Nós vamos profetizar uma oração, só um bom dia, um Jesus te ama já faz toda a diferença. Amém? E algo que também me chamou muita atenção é que o milagre no Vale de Ossos Secos, ele só começou quando a palavra foi liberada. Porque enquanto Ezequiel estava em silêncio, eram apenas ossos. Mas quando Deus falou para Ezequiel, abra a sua boca e profetiza, aí as coisas começaram a acontecer. E começou barulhos e osso se juntou. Eu tento imaginar, mas eu acho que é muito forte a cena de Ezequiel parado, olhando os ossos se juntando. Deve ser uma coisa extraordinária que só ele passou. Só que Deus falou assim para mim, que chega uma fase da nossa vida que nós profetizamos, só que é só uma estrutura. Porque olha que doido, Deus pediu para Ezequiel profetizar. E as coisas foram acontecendo. Só que depois que tudo se formou, que era só uma estrutura, que estrutura sem a presença de Deus, estrutura sem o sopro de Deus, não somos nada. Uma estrutura sem a palavra, uma estrutura sem oração, uma estrutura sem a palavra de Deus, é só uma estrutura. Só que uma estrutura sem o mais importante, o que vai acontecer? Ela pode voltar a ser ossos a qualquer momento. E isso é muito sério. Qual é a nossa estrutura? Será que nós estamos numa estrutura concreta, onde que o sopro de Deus, nós permitimos que Deus soprasse na nossa vida para trazer vida? Ou nós só estamos sendo uma estrutura, de que se soprar qualquer ventinho que vier, nós caímos e nós destruímos não só nós, mas quem está ao nosso redor. Amém? E o terceiro milagre foi que aconteceram duas etapas. Foi o que eu falei para vocês aqui anteriormente. Em Ezequiel 37, do 7 a 8, diz assim: E profetizei como me foi ordenado. Houve ruídos em um rebuliço e os ossos se juntaram. E os nervos e a carne cresceram sobre eles, mas ainda não havia o espírito neles. Primeiro, houve uma transformação externa, onde tudo foi se juntando, onde tudo foi se encaixando. Depois que tudo isso aconteceu, aí Deus pediu para soprar o espírito dele. Só que quando Deus pede para soprar o espírito dele, o que aconteceu? Se formou um exército de pé. Você parou já para pensar, para quem já leu esse texto, por que o exército só se formou depois que Deus soprou o espírito dele? Porque o espírito dele é vida. Porque quando ele nos formou, depois que ele nos formou, o que ele fez? Por último, soprou em nós o fôlego de vida. Foi ele. Então, se é por causa dele, então nós estamos de pé. Por causa dele, nós estamos com saúde. É por causa dele que nós estamos aqui na presença dele. É por causa dele que as portas estão abertas. Porque se não fosse o sopro dele na nossa vida, nós seríamos apenas mais estrutura. Nós seríamos apenas mais um. Só que Deus não nos chamou para ser mais um. E se Deus tiver que te levar para o Vale de Ossos Secos, para te deixar lá, para te ensinar, e para você ser totalmente dependente dele, queridos, não abra sua boca para reclamar. Agradeça, porque é do Vale de Ossos Secos que você vai ver ossos sequíssimos, a ver situações transformando.
Porque não foi um pequeno exército não, porque na Bíblia fala que foi um grande número de exército. Então foram muitas pessoas. E isso é muito sério, sabe? Que você realmente hoje possa falar para Deus que você quer que Ele sopre em você o Espírito dEle. Para que você queira, que você abra seu coração realmente para sentir, porque quantas vezes nós só estamos, estrutura, nós estamos acabados, nós estamos tristes, a gente não vê esperança em nada, a gente acha que tudo está perdido, queridos. Mas não está perdido, porque Deus manda te dizer que a partir de hoje, o que era seco na sua vida vai voltar a ter vida. Os problemas que você achava que não ia dar conta, você vai dar conta. Só que abra sua boca para que Deus coloque as palavras certas para você profetizar aquilo não que você quer, mas aquilo que o Senhor quer que você fala. Porque às vezes você acha que se você profetizar cura, vai ser cura, só que não precisa de cura. Aquela situação precisa que você profetize salvação, libertação, não uma cura. Então que possamos realmente ter entendimento de o que Deus quer que a gente profetize em cada área da nossa vida. Se é cura, Deus, eu não quero que a pessoa seja curada, mas se o Senhor quer que ela seja curada, então me usa para profetizar cura. Se for para eu abrir a minha boca para profetizar a bênção do Senhor, para falar aqui para uma pessoa que Jesus te ama, então usa a minha boca para profetizar, porque às vezes a pessoa só precisa de ouvir um eu te amo para ela voltar para os caminhos do Senhor. Apenas é só um sinal que ela pediu para voltar, e nós não abrimos a nossa boca para falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Só que enquanto estivermos cheios de nós mesmos, nada vai acontecer. Nada vai, sabe? E para finalizar essa ministração, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui hoje está passando por uma situação de que realmente você está no vale de ossos secos? Não importa se é na área financeira, na área espiritual, alguma área, alguma situação que você fala, Deus, você está se sentindo igual a Ezequiel. Estou aqui no vale de ossos secos e eu não posso fazer nada. Eu também estou passando por um vale de ossos secos. Mas a segunda pergunta é, quem está disposto a dizer, Deus, só o Senhor sabe? Porque enquanto nós não abrimos a nossa boca para dizer que o Senhor sabe o que pode acontecer, as coisas não vão mudar. As coisas não vão acontecer. Sabe, eu quero que você fique de pé no seu lugar, mas antes de você se levantar, pedir para o Felipe subir, antes de vocês levantarem, eu quero que assim, vocês se levantem de uma forma de que, é assim, pensa no deserto que você está passando, e você vai levantar, meu Deus, eu estou saindo de um vale de ossos secos, eu estou me transformando em um exército. Só que um exército, ele não se levanta de qualquer jeito. Até porque se o sopro já foi sobre a sua vida, você não pode levantar de qualquer jeito. Então, se você quer realmente levantar para profetizar sobre o vale de ossos secos, se levanta com postura, se levanta com autoridade, porque para profetizar você tem que ter autoridade. Então, para ter autoridade não é levantando de qualquer jeito, sabe? Levanta do seu lugar com autoridade para você mostrar para Satanás que hoje está sendo um basta no vale de ossos secos da sua vida e que a partir de hoje você vai profetizar vida, e o que era seco vai se tornar com saúde, com salvação, com o poder de Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus.